Olá galera, vamos iniciar nossa série de vídeos. Essa série tem como intuito de ajudar vocês tanto no colégio, contudo, como estamos na quarentena, né, não temos aulas, mas já ajuda vocês a praticarem para quando voltarem às aulas. E também para vocês para estudarem por Enem. Nessa série eu vou abordar os modelos atômicos e vou resolver alguns exercícios. Posteriormente, quando terminarmos a série de vídeos de modelos atômicos, eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês poderem praticar. Então, você, em algum momento da sua vida, pode ter parado para pensar: qual é a composição da matéria? Ou do que é feito as coisas? Muita gente, desde os primórdios da humanidade, também se perguntavam: do que é feito as coisas? Qual é a composição da matéria? Contudo, que temos data escrita, a data mais antiga que temos são de dois filósofos, Leucipo e Demócrito. Como vocês podem ver, aí está eles dois. O da esquerda é o Demócrito e o da direita é o Leucipo, sendo que o Demócrito ele foi discípulo de Leucipo. Pois bem, o que eles pensaram? Eles pensaram em, por exemplo, pega uma pedra. Aí você pega e quebra ela no meio. Aí você pega essa metade e quebra ela de novo, vai quebrando. Eles falaram que chegará um momento que você não vai conseguir mais quebrar. E quando você chegar nisso, eles denominaram isso de átomo, que significa no grego indivisível. Se você pegar a palavra átomo, dá para dividir ela em duas. Você pega o A, que significa não, e o tomo, que significa divisível, ou seja, indivisível. Então ele achava que a composição das coisas era constituída dessas partículas indivisíveis. Posterior a Leucipo e Demócrito, Aristóteles surgiu também com a ideia sobre a composição das coisas, ou seja, da matéria. Ele falou que a matéria era constituída por 4 elementos, sendo esses ar, fogo, terra e água. Como podemos ver, a ideia de Aristóteles sobre a constituição da matéria é diferente da ideia de Leucipo e Demócrito. Na parte superior está a data que supostamente eles proporam suas ideias. E na parte inferior está a data supostamente em que eles nasceram e faleceram. Como vocês podem ver, Leucipo e Demócrito proporam sua ideia sobre a composição da matéria 28 anos antes que Aristóteles. Como vocês observaram, a ideia dos dois era diferente. Como as ideias eram diferentes, uma apenas teria que ser a verdadeira. E o que ocorreu? Aristóteles, por ser muito mais, vamos dizer assim, famoso, a ideia dele que sobressaiu da ideia de Leucipo e Demócrito. E só em 1888 um novo modelo de constituição da matéria foi proposto pelo John Dalton. Contudo, antes de entendermos esse modelo, teremos que entender o porquê ele criou esse modelo. Ele criou seu modelo para explicar duas leis propostas na época. Uma foi proposta por Lavoisier em 1774, como vocês podem ver. Aí está a lei. Numa reação química, a massa total antes da transformação é igual à massa total após a transformação. O que isso quer dizer? Que em uma reação química, a massa total dos reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos. Por exemplo, se você reagir 3 gramas de carbono com 8 gramas de oxigênio, terá 11 gramas de dióxido de carbono. Ou seja, a quantidade total de massa é conservada antes da reação e depois da reação. Outro exemplo é se você pegar 2,38 gramas de óxido vermelho de mercúrio e você aquecê-lo, o que vai acontecer? Quando você aquece, vai transformar em 2,19 gramas de mercúrio e 0,19 gramas de oxigênio, como vocês podem estar observando aí na tela.
A outra lei que o modelo de John Dalton explicou foi a lei de Proust, proposta em 1797. O que diz a lei de Proust? Que a proporção das massas que reagem é sempre constante. Isso quer dizer que os reagentes sempre reagirão de forma proporcional. Por exemplo, se você reagir 8 gramas de oxigênio com 3 gramas de carbono, produzirá 11 gramas de dióxido de carbono. Agora, vamos supor que você vai reagir 6 gramas de carbono com 16 gramas de oxigênio. Vai formar 22 gramas de dióxido de carbono. Se você observar a primeira reação e a segunda, é possível observar que a segunda é como se fosse multiplicada por 2. Os reagentes e os produtos são o dobro da primeira reação. Agora, vamos ver a terceira reação. O que acontece? Se você reagir 20 gramas de oxigênio com 6 gramas de carbono, o que vai acontecer? Vai formar 22 gramas de dióxido de carbono e não vai formar 26 gramas de dióxido de carbono. 6 gramas de carbono reage com 16 gramas de oxigênios apenas, ou seja, vai sobrar 4 gramas de oxigênio. Isso quer dizer que, mesmo você colocando um dos reagentes a mais, não vai reagir porque ele só reage de forma proporcional. Assim que acabar um dos reagentes, a reação vai se cessar. Se você somar a massa antes da reação e depois da reação, você vai observar que essa reação está de acordo tanto com a lei de Lavoisier quanto com a lei de Proust. Por quê? Está de acordo com a lei de Lavoisier porque a quantidade de produto e reagente é igual. E com a lei de Proust porque o carbono reage de modo proporcional com o oxigênio. Mesmo você colocando um oxigênio a mais, além da proporção, essa quantidade excedente não vai reagir, porque a lei de Proust diz que ele só reage em uma determinada proporção. Nem Lavoisier nem Proust conseguiu explicar o porquê de suas leis. Essas leis só foram explicadas depois que John Dalton propôs seu modelo atômico. Então, vamos ao modelo atômico de John Dalton. John Dalton imaginou que a matéria era constituída de partículas esféricas maciças, indestrutível e indivisível. Ele também retomou um termo que nós já vimos, o termo proposto por Leucipo e Demócrito, o átomo. Como eu já havia dito, a palavra átomo em si significa indivisível. Então, John Dalton falou que a matéria era constituída por átomos. Mas vocês devem estar pensando, mas o que vai diferir um átomo do outro? Qual vai ser a diferença do átomo de hidrogênio para o átomo de oxigênio? De acordo com o modelo de John Dalton, o que difere um átomo do outro é os seus pesos. Os seus pesos são diferentes. Como vocês podem ver as esferas, a esfera azul seria, por exemplo, o átomo de hidrogênio. A esfera vermelha seria o átomo de carbono. A esfera amarela seria um átomo de iodo. Ou seja, o que diferia um átomo do outro seria o peso desse átomo. John Dalton também criou uma forma de representação dos átomos. O que isso quer dizer? Se ele quisesse desenhar o átomo de hidrogênio, ele desenharia um círculo com um pinguinho no meio. Já o de carbono, uma esfera totalmente pintada. Ou seja, cada átomo recebeu a sua forma de representação. Como vocês podem ver, está listado 5. Aí, como vocês podem ver, essa aí é a obra de John Dalton. Aí está a capa e uma das páginas de sua obra. Como vocês podem ver, lá na última linha está escrito lá 1888, ou seja, é a data em que ele propôs o seu modelo atômico. E essa aí é uma das páginas da sua obra original. As formas de representação dos elementos simples. Aí está lá, ó, o primeiro círculo lá é o oxigênio, o segundo
o hidrogênio. Como vocês podem ver, tem um círculo todo pintadinho, ou seja, é o carbono. Também, como vocês podem observar, ele também propôs forma de representação para substâncias compostas, como vocês podem ver, as substâncias mais para baixo. É interessante notar que esta obra de John Dalton, ela está disponível na internet. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição. Se caso vocês estiverem curiosidade de dar uma olhada nela, eu vou deixar o link aí para vocês olharem. Chegamos ao final desta aula. Espero que vocês tenham compreendido tanto os modelos atômicos como a construção desses modelos atômicos. Na próxima aula eu vou abordar sobre dois modelos atômicos, o de Thomson e o de Rutherford. Até a próxima aula.